E hoje o nosso papo com Dendê, com o doutor João Paulo Tardivo, vai começar com a música de Novos Baianos, em homenagem ao nosso querido baiano Moraes Moreira, que desencarnou nessa manhã. É uma honra, tá? Ter vocês aqui com a gente. O doutor Tardivo já entrou e eu vou convidar ele aqui na nossa live. Ele vai se apresentar um pouquinho mais. Já queria agradecer de antemão a ele. Estou aguardando conectar. Olá, gente. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, que honra ter o senhor aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o teu convite. É sempre um prazer muito grande falar com você, Mariana. Que bom, meu anjo. E aí, como estão as coisas em São Paulo? As coisas estão pesadas, né? Não está fácil. Não está fácil para ninguém. Vai melhorar, viu? Com fé em Deus. Aqui em Salvador também está muito complicado. E eu tô vendo que as coisas estão tendendo a piorar porque as pessoas não estão respeitando o que tem que ser feito, né? Infelizmente, nós somos ignorantes ao processo todo. Mas é isso aí. Aqui agora a gente vai falar de coisa boa. A gente vai falar daquilo que você trouxe de melhor para o nosso país. Eu tenho certeza que você foi um pioneiro e que você ama o que você faz. Por isso que você está aqui hoje, pela sua capacidade, pela sua dedicação à saúde no Brasil, por salvar tantos pés e tantas pessoas, doutor, das enfermidades. Eu tenho certeza que você mora no coração de muita gente que você nem lembra mais. Você está nas orações deles. Eu sinto isso na minha área também. Então, outro dia eu encontrei uma pessoa no mercado, um familiar de um dos meus primeiros pacientes, e a pessoa olhou para mim e me disse assim: você sabe que a gente ora por você todo dia, né? Eu achei aquilo tão lindo, porque já tinha tanto tempo, né? Já ficou tão... A gente se perde nisso, né? Nesse superego das pessoas que o senhor não tem. Olha, eu queria te falar o seguinte. Eu vou te contar um pouco da minha história. Conte. E um pouco da história da terapia fotodinâmica, né? Sim. Porque eu não inventei nada. Eu não inventei terapia fotodinâmica. Ela foi... A primeira observação ocorreu em 1900, na Alemanha, onde um aluno de medicina lá, o Oscar Raab, que era do Irã, iraniano, estudava em Munique, ele percebeu que quando ele corava paramécio com acridina, e esse paramécio corado estava próximo da luz, e na época a luz era a luz da janela mesmo, luz do sol, esse paramécio, que é um ser unicelular, ciliado, ele morria. Aí ele mostrou isso para o professor dele, chamado Hermann von Tappeiner. E esse professor passou a estudar mais o assunto. Em 1903, ele descreve como efeito fotodinâmico e passou a utilizar eosina e luz em câncer de pele. Bom, aí foi o início da terapia fotodinâmica. Mais tarde, no final dos anos 70, um americano de nome Thomas, um nome difícil de pronunciar, ele começou a usar a terapia fotodinâmica, que eu vou chamar de PDT, de Photodynamic Therapy, né, que é em inglês, PDT, uma alternativa para o tratamento do câncer, onde ele usava derivados de hematoporfirina. Então, eu já falei para você da acridina, da eosina, da hematoporfirina. Ou seja, existem vários fármacos, moléculas diferentes, que podem ser utilizadas na terapia fotodinâmica. Essas moléculas elas vão se ligar
as células que a gente está tratando e, com a ação da luz, vão acabar destruindo essas células e matando essas células, né? Sim. Aqui no Brasil, a história começou em 1987. Curiosamente, com duas pessoas que não se conheciam e que, com o tempo, vieram a se conhecer, né? Eu, uma delas. E as outras duas que trabalharam juntas, o professor Jorge Nicola, que infelizmente já faleceu, uma grande pessoa, um professor de física da Unicamp, ele orientou uma física maravilhosa que se chama Denise Zezel, também formada pela Unicamp, e ele foi o orientador dela na tese, tanto de mestrado como doutorado, que ela estava trabalhando com terapia fotodinâmica e hematoporfirina. Bom, naquela época eu não conhecia nada, nem de luz, nem de terapia fotodinâmica, nada. Mas eu já tinha 10 anos de formado, fazendo cirurgia vascular, e o meu consultório começou a aumentar muito o número de pacientes com úlceras de perna. E você sabe que úlcera é um negócio difícil de tratar, né? É demorado, exclui o paciente socialmente, né? Você imagina você dividir uma cama com alguém com uma ferida aberta, com mau cheiro, com secreção. Essa pessoa vai tomar banho no mesmo box que você vai depois, você tem que higienizar, quer dizer, é uma coisa complicada. Você não vai ver alguém com uma úlcera aberta frequentando uma piscina, tomando chopinho na praia com os amigos, é complicado isso. Então, a úlcera faz com que o indivíduo se isole socialmente e sofra muito. E isso começou a me incomodar, porque eu tinha uma grande quantidade de pacientes com úlcera e não tinha muito o que fazer. E aí, numa manhã de sol na praia, bateu na minha cabeça a ideia de que eu tinha lido em algum lugar que raio laser podia ser uma alternativa no tratamento de feridas. E eu não tinha a menor ideia do que era raio laser. Para mim era uma arma que podia matar ou qualquer coisa assim, né? E procurei, então, um amigo meu, físico da USP, professor da USP, e perguntei para ele, eu lembro a data, dia 12 de janeiro de 1987. Eu liguei para ele e falei, Luciano, o que é raio laser? Aí ele me respondeu, olha, a minha área é outra, é acelerador, eu trabalho no acelerador de partículas, tal, mas vou te mandar algumas publicações, uns livros aqui da USP. E me manda, alguns dias depois, um calhamaço de livros técnicos. E eu comecei a ler aquilo tudo para entender o que era um raio laser, o que era uma câmera laser, né? Como que podia ser feita a excitação eletrônica, se era com corrente elétrica, se era com luz. Bom, em suma, resumindo, eu passei a entender tecnicamente o que era um aparelho de laser. Só que eu não tinha a menor ideia de como que isso funcionava. E se você quiser me interromper por qualquer motivo... Não, o pessoal está falando, eu estou lendo. Quando for pergunta, eu anoto. Pode falar. Então tá bom. Aí eu fui procurar no mercado, naquela época, 1987, o que tinha disponível de laser no Brasil, né? Eu encontrei 3 marcas na época que faziam alguns anúncios e comecei a conversar com quem já usava. Encontrei reumatologista e dermatologista que usavam e dentista que usava tanto para cavidade oral como para acupuntura. Bom, aí quando me disseram que o laser estimulava pontos de acupuntura, aí eu fiquei mais maluco ainda. Falei, pô, não entendo nada de acupuntura, vou estar usando uma coisa que eu não conheço. Aí eu fui estudar um pouco de acupuntura também. E nesse interim, das fábricas de laser, que me dava mais atenção, que me dava mais suporte. Você vê, na época a gente não tinha internet, para você fazer uma pesquisa era complicado, para você conseguir um artigo científico era muito complicado.
E essa fábrica daqui de São Paulo me forneceu muito material. E de tanto eu fazer pergunta, o dono da fábrica mandou me chamar, quis conversar comigo. E o que, que ele fazia lá, além do laser? Ele fazia raio-x industrial, ultrassom industrial, e me contou uma história de que ele havia sofrido uma fratura importante na perna, de difícil reconstrução daquele osso, né? Uma fratura cominutiva, e foi tratado por um médico alemão, porque ele também era alemão, foi tratado com laser e que tinha melhorado, ele se encantou e resolveu produzir o laser aqui no Brasil. Foi aí que a minha história começa. Então, em janeiro de 1987, eu perguntei o que era laser. No meio do ano, eu fiz um curso com um espanhol, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Ele veio aqui para o Brasil para dar um curso de laser e eram as publicações dele que eu recebia sempre, que eu me informava. E aí ele me convida para um congresso que ia ter em novembro, né? Lá na Espanha. Bom, quando chegou em novembro de 1987, eu peguei e apresentei um caso que eu tinha tratado, que foi o primeiro caso de pé diabético que eu tratei na vida. Era um hálux com osteomielite, e eu tratei simplesmente com um tratamento convencional e laser, porque ele ia para amputação. Eu lembro muito bem que eu não tinha nenhum protocolo, né? Eu convidei o paciente, falei, olha, vai ter que amputar, mas antes de amputar, vamos fazer esse tratamento. Era um laser... Vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Era um laser de 904 nanômetros, um laser de infravermelho. E eu sei que no terceiro dia o paciente chegou com um sorriso de orelha a orelha, que havia melhorado muito. Eu achei aquilo mágico, porque você pega uma luzinha, coloca no dedo e o dedo vai melhorando, é uma coisa muito mágica, né? E eu fiquei encantado, mandei esse caso lá para o Congresso, para a organização do Congresso, e foi aceito para ser apresentado. E no dia 28 de novembro daquele ano, eu apresentei, foi meu primeiro congresso internacional, e eu apresentei um caso que eu havia tratado no dia do meu aniversário, quer dizer, eu não escolhi o dia do meu aniversário, mas as coisas foram acontecendo numa velocidade tão grande que você não se dá conta do que está rolando por trás, quer dizer, você não para pensar. Então, eu vou te contar, eu não tinha um tostão para ir para a Espanha. Eu consegui, com parentes que se entusiasmaram e me deram 75% da viagem. A minha apresentação foi no dia do meu aniversário, sem eu escolher. Então, dia 12 de janeiro, eu perguntei o que é laser. Dia 28 de novembro, eu já estava num congresso internacional mostrando um caso. Quer dizer, é tudo muito rápido. E quem estava lá na plateia era o dito alemão. Ele foi naquele congresso porque ele estava trazendo da Alemanha um laser de argônio, que era a maior novidade aqui no Brasil. E aí ele me fez a inscrição num curso de laser cirúrgico lá na Espanha, me pagou o curso para que eu aprendesse a utilizar esse laser que ele ia trazer para o Brasil. E aí começa a minha história. Eu comecei a trabalhar com laser cirúrgico em dermatologia, tive que estudar muito a dermatologia, sendo vascular. E as histórias vão acontecendo. Eu sempre tive herpes labial. E no meio do congresso lá na Espanha, me estourou o herpes. E o pessoal na Espanha já tratava herpes com laser, de hélio neônio. E eles, naqueles estandes do congresso, tinha um monte de equipamento de laser, e eu fazia as aplicações lá, no meio do congresso. E eu vi que foi a melhor coisa que eu usei na minha vida até aquele momento para tratar o herpes, né?
E aí eu voltei animado para o Brasil com essa ideia, e todo mundo que me aparecia com herpes na frente eu tratava. Você já ia logo estar muito, meu filho. Já vai Já ia logo. lá. Resultado, depois de alguns meses, esse pessoal começou a me retornar dizendo, ó, foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. Só que esse foi muito bom nunca me deixou muito tranquilo. Aí eu fui para o Instituto Adolfo Lutz procurar o pessoal da virologia e lá encontrei o Celso Granato, que me recebeu muito bem e falou, só não tenho laser. Eu falei, não, laser eu arrumo. E aí nós fizemos culturas de células, né, aquelas placas. A gente fez um trabalho muito bonito, onde nós tínhamos o grupo controle de células e de vírus, e dois grupos de células tratadas com doses diferentes de laser. E o que rolou? Você vê isso, essa história do herpes começou em 87. Em 89, eu estava nos Estados Unidos apresentando esse trabalho, mostrando que o laser conseguia sozinho, sem nenhuma droga, conseguia preservar mais a célula em relação ao vírus. Hoje está na moda, é um vírus encapsulado, muito semelhante ao corona, né? E, bom, e assim foi. 10 anos se passaram, e nesse período eu me sentia a galinha que botou o ovo, né? Então eu queria contar para todo mundo que laser era maravilhoso, parará, parará. E organizei cursos de laser para médicos, convidava vários especialistas de várias áreas, e, e o que rolou nessa história é que um dia eu recebo do Conselho Regional de Medicina uma cartinha dizendo que história era essa de tratar herpes com laser, e que eu estava fazendo uma propaganda enganosa. Bom, eles queriam me punir por causa disso. A sorte é que eu tinha feito aquele trabalho no Adolfo Lutz, tinha apresentado no Congresso, e eu mostrei que tinha consistência o que eu estava falando, né? Sim. Mas eu passei algum tempo angustiado com essa história. E assim foi. 10 anos depois, de tanto falar de laser e curso, etc., eu vi alguns casos de terapia fotodinâmica que haviam melhorado de forma surpreendente. E foi aí que eu falei, eu não entendo nada disso. Preciso estudar um pouco disso. Aí começa a minha história com terapia fotodinâmica. Fui convidado para um aniversário de um ginecologista amigo meu, e nessa festinha encontrei um colega de tempo de faculdade e tal, também ginecologista, especialista em mama, e falei para ele se ele conhecia a terapia fotodinâmica para tratamento de câncer de mama. Falou, ó, João, não conheço não, mas por que você não volta para a faculdade e faz um trabalho lá, né? Faz uma pesquisa lá, tal. E me apresentou para o chefe da oncologia. Bom, tudo que eu sabia de terapia fotodinâmica era nada, né? Eu sabia que usava derivado da hematoporfirina, que era o Fotofrim, cuja ampolinha custava na época, acho que $2.000, um negócio assim. E o laser, que na época era um dye laser, custava $100.000. Eu achei que a faculdade teria dinheiro para bancar tudo isso. E levei um projeto. Depois de um tempo me chamaram e falaram, o projeto é muito bonitinho, tal, mas não temos verba para isso. Você vai ter que arrumar patrocinador. Aí eu pensei, vai ser difícil, né? Se a faculdade não tem verba, onde é que eu vou arrumar essa grana? E voltei chateado. Só que aí já estávamos em 89, por aí. Em 1900, não, 99, 98, 99. Nessa época já tinha internet. Aí a coisa mudou de figura, porque eu sentei na frente do computador e comecei a pesquisar a história da terapia fotodinâmica. E aí que eu falo para você que começou em 1900. Foi aí que eu descobri. E aí eu pensava assim, se o camarada percebeu um efeito fotodinâmico em 1900, se a lâmpada tinha só 20 anos de idade, a lâmpada como a gente conhece de filamento,
Não existia laser. Laser só apareceu na década de 60. Se eles conseguiam ver isso naquela época, eu acho que a gente podia bolar alguma coisa diferente, que desse conta do recado, né? E aí eu descubro que, em 1995, na Universidade de Ulm, na Alemanha, um grupo que era, eu acho que era liderado por um tal de Becker, era Ort, Huck, Beck, Stanescu e o Becker. Eles trataram adenocarcinoma com azul de metileno. Falei, puxa, azul de metileno, dá para fazer terapia fotodinâmica? Azul de metileno é fácil de conseguir, é baratinho, não tem contraindicações muito grandes e tal. E em seguida eu vi um trabalho publicado em 96 por um outro grupo da mesma universidade, mostrando que o vermelho policromático, quer dizer, não era laser, era uma luz vermelha com todas as faixas de comprimento de onda. O azul de metileno respondia muito bem a esse vermelho policromático, né? E eu que sempre fui metido a mexer com equipamento, solda, e já estudava laser há 10 anos, eu bolei um aparelhinho que eu batizei de RL50, se você procurar aí você vai encontrar, acho que você já deve ter visto em alguma apresentação minha. Sim. Né? É um aparelhinho simples que irradiava luz vermelha para numa potência aparentemente adequada para o azul de metileno. Só que eu não tinha certeza se aquilo ia funcionar ou não. E aí eu pedi para um outro amigo, engenheiro eletrônico, que levou esse aparelhinho para a Universidade de São Paulo, para a USP, para a física da USP. E um professor lá da física da USP, Amanduito, o nome dele, ele testou meu aparelhinho com azul de metileno, achou fantástico, mandou me chamar. Falou, esse troço é muito bem bolado, tal, não sei o quê. Me apresentou para o grupo da química que estudava as moléculas fotoativas, entre elas o azul de metileno, e foi aí que eu comecei o meu trabalho. Eu voltei para a faculdade agora com um equipamento que tinha o aval da USP e que poderia ser útil. E aí o meu trabalho começou assim, com tumores superficiais, tanto na área de dermatologia quanto da oncologia. Para ser sincero, eu estava com muito medo a primeira vez, que eu não sabia o que ia acontecer, e resolvi tratar alguns tumores benignos, como queloides, né? Comecei com coisas simples. Aí eu percebi que tratava a verruga muito bem e que verruga era de origem viral. Falei, poxa, se o herpes se dá bem com o laser sozinho, será que com o azul de metileno vai ter uma... E foi uma resposta fantástica, 10 vezes melhor o tratamento do herpes com um corante fotoativo, né? E junto da dermatologia, o grande problema lá eram os fungos, né? Aí então comecei a tratar fungos. E, bom, aí foi estudando micose de unha, tipos de fungos, fui parar na Unifesp, criamos um laboratório ali que tinha uma bióloga só para cuidar dos nossos pezinhos e das unhas. Aí botei uma podóloga no meu consultório, né, para me ajudar a cuidar dessas unhas, desses pés. E essa moça está comigo até hoje, isso faz tempo. E um dia, lá pelos anos 2006, 2007, por aí, eu não sei precisar agora, mas me aparece um pé diabético com uma osteomielite, que é para amputação. Eu pensei, eu tratei câncer, tratei fungo, tratei vírus, esse é bactéria. Eu vou tratar para ver o que acontece antes de amputar. Vamos tratar esse outro. Vamos tratar. E botei lá o azul no dedinho do paciente, chegou até o osso, fiquei pensando, bom, esse osso está drenando secreção através dessa fístula. Essa fístula vai me levar até ele. Então, eu botei azul de metileno via fístula para chegar no osso, peguei uma fibra ótica,
entrei pela fístula, botei a luz lá no ossinho, também em 3 dias o paciente tinha melhorado muito e recuperou totalmente, não precisou amputar. Apresentei esse caso num outro congresso específico de terapia fotodinâmica. Uma médica que assistia lá me mandou o segundo paciente. Eu fiz esse segundo paciente, ficou maravilhoso. Aí eu mostrei para o pessoal lá da USP, da Química, que mexe com azul de metileno. Eu tratei 2 casos que iam para amputação e deu para salvar os 2 casos. Aí nós publicamos esses 2 casos. Isso foi publicado no começo de 2009. No fim do ano 2009 para 2010, eu fui procurar de novo na internet se tinha alguma novidade sobre terapia fotodinâmica e pé diabético. E o que eu encontrei? Uma propaganda de um cara na internet que vende artigos. Ao invés de você comprar, assinar uma revista, você escolhe o artigo e comprava dele o artigo, ele vendia por $3 o artigo. E o artigo que estava na propaganda dele era o meu. E eu fiquei louco da vida. A primeira reação... Termina dinheiro, você devia ter mandado para mim que a gente fazia esse negócio. Eu vendia todos. A primeira reação foi de raiva, né? Aí, quando você se acalma, a cabeça esfria, eu pensei, poxa, são publicados milhares de artigos por ano. O cara escolheu o meu artigo para pôr na vitrine. Falei, esse troço deve ser mais importante do que eu penso, né? Mais importante do que eu imagino. E aí, então, eu passei a me dedicar totalmente ao pé diabético e à terapia fotodinâmica do pé diabético. E voltei para a faculdade com um projeto para pé diabético. Isso começou, então, no final de 2010. Mas que eu comecei a tratar mesmo foi no início de 2011. E agora eu estou levantando dados para publicar um artigo onde eu tratei, que foram até pacientes que peguei do começo ao fim, que foram até o final do tratamento, foram 380 pacientes. Que interromperam o tratamento por diversas causas foram só 65 pacientes. Desses 380 pacientes, 80% escaparam da amputação. Houve 80% de salvamento de membro, né? Então, agora eu estou levantando dados para publicar esse artigo de uma forma mais bonitinha. Nesse período, graças à terapia fotodinâmica e o pé diabético, eu acabei sendo convidado para vários congressos internacionais. Toda vez que eu apresento, o pessoal faz aquela cara de espanto. Ah, como? Aquele pé, aquele dedo não tinha salvação e salvou. E aí você explica todo o mecanismo, como é que não é, a parte, né, você fundamenta bem a coisa, mas ainda é um processo que tem pouca gente se dedicando. Eu não sei por quê. Porque é um método muito simples, muito fácil, mas talvez o fato, vamos, assim, sem menosprezar ninguém, sem menosprezar o doente, pelo amor de Deus, mas o pé diabético é um abacaxi, né, para o médico, porque é um paciente que corre risco. Então, a primeira vez que eu apresentei na Sociedade de Cirurgia Vascular, me falaram, mas você é louco, como é que você manda um paciente desse para casa? Eu falei, pô, mas não é nenhum nem dois, já foram muitos pacientes, eu trato ambulatorialmente, não interno ninguém, trato todo mundo em casa. O paciente tem meu celular, tem meu telefone, qualquer coisa me liga, vem correndo para cá, eu atendo, estou disponível todos os dias. Mas à medida que você vai tratando e você vai vendo que é possível, você vai ganhando confiança e vai tendo um índice bom, né? Infelizmente, tem aqueles 20% que por vários motivos também estamos estudando. Quais são os motivos que esses 20% não melhoram, né? Então, são vários os motivos. Então, a gente vai tentando cercar um por um para um dia conseguir ter um índice melhor ainda.
Mas assim, resumindo, né, bem rápido, em meia hora aí, essa é a minha história, né? Agora eu estou à disposição aí para perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui já, que o pessoal já me mandou, como eu lhe disse ontem. Hoje de manhã eu também me disse, o negócio está bombando aqui. Eu selecionei algumas e o pessoal deve fazer aí. Antes eu queria contar às pessoas como foi que eu conheci Dr. Tardivo. Eu estava em um congresso em 2015 em São Paulo, e só para e eu estava ali, eu tinha terminado de sair de um curso de laser, a internet saía de tudo, era tudo muito novo, e aí eu vi laser, PDT, não, terapia fotodinâmica no celular, eu me lembro que tinha uma coisa de pé diabético, eu sentei. Aí houve uma discussão lá no meio, eu achei aquilo uma falta de respeito, um absurdo, eu fui até ele, disse, você pode, eu sou uma pessoa que eu sou amiga de todo mundo, e muito cara de pau, você pode me dar um cartão para eu tirar algumas dúvidas? E aí disso foi surgindo uma grande admiração pela pessoa que o senhor porque é sensacional ver o amor que você coloca no seu trabalho. Porque eu acho que eu falei mais cedo aqui, eu vim aqui, fiz um online para ver se estava tudo certinho, se aparecia lâmpada e tal. E aí eu disse às pessoas que sem amor a gente não tem nada, porque o dinheiro, o amor, quando você põe, o dinheiro, ele vem quando você tem o amor, quando você coloca o Verdade. amor, você dá o amor ali naquele momento. Então, para mim, é uma honra ter você aqui hoje, poder Obrigado. colocar as pessoas em contato, porque, querendo ou não, às vezes as pessoas acham que é difícil chegar, ou as pessoas têm vergonha, às vezes as pessoas me dizem que eu sou louca. Você é muito louca, você nem conhece a pessoa, e você vai e fala. Gente, fale, é uma oportunidade que você tem de conhecer pessoas incríveis. Eu conheço tanta gente que e é sem querer nada em troca, sabe? É só para trocar a experiência ali naquele momento. Não é incrível isso para mim. Então, eu lhe É. agradeço infinitamente, né? Porque aproveitando esse momento que está todo mundo angustiado, que está todo mundo sem perspectiva, porque infelizmente a gente não sabe como vai ser o dia de manhã, né? Então eu aproveito esse momento aqui agora para lhe agradecer e já lhe convidar para outra, viu? Porque tem muita pergunta chegando aqui no meu WhatsApp. Você está ouvindo aquele negócio parando, é pergunta. O povo não está perguntando aí, não. Vem no WhatsApp. Deve ter 3 celulares na mão para mandar por WhatsApp diferente. A primeira pergunta, para poder instigar a galera aqui também, é a seguinte. Foi uma pessoa, eu acho que ela é de Manaus, uma enfermeira de Manaus, porque agora, doutor, a galera está começando a conhecer, a gente precisa sensibilizar mais os médicos, mas as enfermeiras que tratam o pé diabético já estão conhecendo. É muito complexo, tá? Eu trabalho com ferida, eu trabalho com pé diabético, a gente sensibilizar o médico disso, né? Mas a gente vai conseguir, tudo tem seu tempo. Uma luz Tudo tem seu isso. tempo. Você vê, quando eu comecei com fotobiomodulação, em 1987, o pessoal achava que era bruxaria, né? Que eu era charlatão. Hoje em dia, são cursos regulares em faculdades de medicina, né? Sim. Então, hoje em dia, o pessoal fala de fotobiomodulação de boca cheia. E eu, naquela época, eu comi o pão que o diabo amassou. Da mesma forma, a terapia fotodinâmica. Eu já tenho alguns adeptos, já tem gente interessada, já ganhei, fui indicado para alguns prêmios pelo meu trabalho. Então, o pessoal começa a reconhecer, né? Então, eu acho que tudo tem seu tempo e vamos tocando o barco. Isso que você falou, de tratar com amor, isso é fundamental. Se você não tiver carinho pela ferida, você vai ter Ela não asco, pode nojo, ficar. você vai fugir da ferida, né? Você não quer ferida. Eu não quero no meu consultório, vem aquela moça bonitinha para secar vasinho, para ficar com a perna bonitinha, e vem um cara com uma ferida fedida atrapalhar a minha sala de espera, concorda? Vai contaminar minha sala, né? Então,
Se você não tiver carinho e não souber tratar, eu falo isso para o paciente, você tem que gostar da tua ferida, você tem que amar a tua ferida e respeitá-la, senão você não melhora, né? Eu acho, e tem outra, não existe um padrão. Ah, tem um protocolo padrão. Não. Algumas coisas são padronizadas, mas cada dia que você vê a ferida, ela está com uma cara diferente. E aí você tem que ter o jogo de cintura, ver o que, que ela está pedindo. Eu lembro muito bem um professor que eu tive no tempo de faculdade e falava assim, professor de dermatologia. Ele falava, no terreno, dependendo do terreno, ele falava, é o terreno que comanda a batalha. Se é um terreno pantanoso, não adianta eu entrar com um tanque que ele vai atolar lá dentro, né? E é mais ou menos isso, eu fiquei com isso na cabeça. Dependendo da cara da ferida, eu vou fazer isso ou aquilo, né? Então, Sim. se ela Não é uma tá... receita de bolo, né? Não tem uma receita de bolo, mas tem aquelas regrinhas, né? Se ela Sim, está sim. secretando muito, se ela está muito seca, né? Eu vou trabalhando, está com Ah, muita infecção, não está? Está com cheiro, não está? E elas mudam muito rapidamente na mesma pessoa. A mesma pessoa com 3 feridas idênticas, o comportamento, você faz o tratamento igual e o comportamento delas não é idêntico. E vai, diferente. e vai entender por quê. Não dá para entender. Então, se você não tiver paciência, carinho, dedicação, é, eu gosto, eu aprendi a ir para a cozinha, depois que eu comecei a tratar a ferida. Por quê? Você aprende a descascar uma laranja, aprende a descascar o alho, tirar a pelezinha do alho, não é? Você vai aprendendo movimentos delicados que você tem que usar na ferida também, né? A Então não adianta, paciência. né? Mas infelizmente não adianta você chegar, olhar a ferida de longe, falar, ah, passa essa pomada, ou olha para a enfermeira lá da tua sala e falar, faça um curativo e, sabe, você tem que ir lá e pôr na mão, não tem jeito, tem que pôr na mão. Falei muito, Sim. pode voltar para as perguntas. Agora a gente vai. Olha, a primeira dúvida foi de uma enfermeira de Manaus. Eu estou procurando o nome dela aqui, mas eu não anotei na hora que eu anotei. E tudo bem, ela vai saber que é dela. Ela pergunta aqui para mim qual era a diferença do azul de metileno para o azul de toloidina. Eles têm pouca diferença. É só um radicalzinho na molécula que muda. Os Sim. dois são eficazes. Alguns estudos mostram que o azul de toluidina é mais eficaz para a bactéria gram-negativa, porque a parede da bactéria é diferente, e esse estudo diz que o azul de toluidina é mais eficaz para essa bactéria. Sim. Agora, eu vi muitos estudos que o azul de metileno você pode injetar na veia, se for o caso, se precisar, em algum momento. O azul de toluidina não tem estudo nenhum. Ai, Então, eu tenho um pouco de medo da toxicidade. Será que o azul de toluidina é tão seguro para ser usado com metileno? Se for uso tópico, tudo bem, você pode usar até a mistura dos dois. Mas sim, se você tiver que fazer alguma infiltração, é melhor usar o metileno puro. E sim. sempre numa dosagem baixa. Tem a da enfermeira estomoterapeuta Juliana, de Minas Gerais. Mari pergunta qual é a dosagem mínima em joules que ela pode usar para uma terapia fotodinâmica com eficácia desejada. O paciente dela é um paciente desnutrido, que tem doença autoimune, ela tem medo. Ah, não tem problema não dele ter doença autoimune. Eu trato muita gente com doença autoimune sem problema. Agora, a dose mínima em joules, no mínimo é 4 joules. Mas Com eu 100 acho que uma... milivolts de potência, né? Oi? No joule com 100 milivolts de potência, Com ou 100 no... miliwatts de potência. Sim, 100 miliwatts de potência, o mínimo 4 joules. sim. Daí para mais. Se você está com infecção, você tem que ter pelo menos de 12 ou 20 a 30 joules, se for infecção. Se for um tumor, você tem que subir mais um pouco isso. Se é só bioestimulação, de 4 a 8 joules está bom. Tá. Uma
pessoa que eu não sei o nome, que só tem o telefone aqui, pergunta quantas vezes na semana ela pode fazer terapia fotodinâmica. Olha, eu uso para pacientes graves que estão com muita infecção, de 1 a 2 vezes por semana. Sim, posso. Se não é grave, 1 vez por semana, 1 vez cada 15 dias. Porque o ciclo dele é diferente da fotobiomodulação, né? Que é importante. É Como é bem que é a diferente. situação? É diferente. Se você fizer muita terapia fotodinâmica, muito intensamente, ao invés de você estimular a cicatrização, você atrapalha, você inibe, né? Sim, Então, você usando 1 vez por semana, 1 vez cada 15 dias, você tem o efeito de eliminar aquele biofilme bacteriano e estimular a parte celular que está em divisão, né? sim. Tem Luciana de São Paulo, está perguntando aqui. Terapia fotodinâmica tem ação em tecido desvitalizado? Teve o quê? Tem ação em tecido desvitalizado e necrose? Não, olha, se o tecido está morto, não vai funcionar. Por quê? Pode funcionar nas bactérias que estiver naquele tecido. Sim. Isso sim. Mas ele não vai fazer esse tecido viver novamente. E ainda por cima não chega oxigênio. Não chegando oxigênio, vai funcionar menos ainda. Então, quando tem muito tecido desvitalizado e você quer esterilizar aquela região, é bom associar com água oxigenada de 10 volumes. Você Entendi. mistura a água oxigenada de 10 volumes com azul, passa naquela região, você vai ter uma quantidade maior de oxigênio, vai ter uma reação melhor. Ah, olha, eu vou anotar isso aí que eu não estava sabendo disso aí não, hein? Que eu vou anotar. Tem uma pessoa, Dani de São Paulo também, ela está perguntando, quando se utiliza o corante, ele deve ser retirado do tecido após a sessão? Não sai. Você já Ótimo. almoçou? Isso é ótimo que ele não saia. É isso. Então, olha, o azul de metileno, ele tem o que a gente chama de ação no escuro. Ou seja, ele tem uma ação sem luz. É uma ação antifúngica, antimicrobiana, fraca, mas tem. E ele se liga na membrana da mitocôndria, acelerando a produção de ATP. E isso estimula a célula nas suas funções, né? Então, eu imagino o seguinte: o dia que eu faço a terapia fotodinâmica no pé diabético, eu estou matando bactéria. Depois que eu fecho aquele curativo, ele só vai trocar daqui 4 dias, esse azul de metileno continua agindo ali. Então, a gente tem regeneração óssea. A gente vê um osso destruído voltar, se refaz. Sim. E eu acho que é por esse mecanismo. Teve uma aluna aqui que perguntou se pode fazer laser em exposição de tendão. Você pode fazer no entorno, porque vai ajudar a granular o tecido, certo? Pode, mas você pode fazer laser de baixa potência em cima do tendão, que não vai acontecer nada com o tendão, né? É isso que você falou, granula tudo e cobre. Exatamente, eu já respondi até numa outra live essa pergunta. Tem uma pessoa que está aqui perguntando a proporção, doutor, dessa água oxigenada com azul de metileno. Quando eu uso? É. Geralmente, quando eu quero que ele se expanda em cavidades fechadas dentro do pé. Se eu tenho uma fístula, que ela está drenando de compartimentos que eu não consigo visualizar. Sim. Eu boto com um catéter, eu entro com o catéter pela fístula e irrigo com essa mistura. Sim. Aquilo cria uma pressão muito grande lá dentro e esse azul vai preencher todas as cavidades comprometidas. Entendi. Então, nesses casos eu sempre uso. A proporção, tipo, é 10 ml de um, 10 do outro, é meio a meio? Meio a meio. Tá.
Azul de metileno a 1%. Azul de metileno a 1%. A Alguém... 1%, em solução aquosa. Qual a concentração ideal do azul de metileno para feridas e micose? 1%. Qual a concentração 1%. ideal? Eita, estou respondendo sua pergunta, me perdoe. Não, tudo bem. Tem muita gente que defende diluições maiores, tipo 0,01, Eu não 0,02%. consigo ver diferença. Eu acho que vai funcionar, eu acho que sempre vai funcionar, mas eu tenho, assim, eu nunca parei para fazer um estudo específico, porque ficaria muito complicado você fazer várias diluições em vivo, né? Você pode fazer in vitro, em vivo é mais difícil. Mas a sensação que eu tenho das respostas clínicas é que o azul de metileno a 1% funciona muito bem, funciona melhor do que quando ele está mais diluído. Dani está perguntando aí se ela pode fazer em lesões vasculogênicas. Eu acho que é essa a concentração. Só tem que ter cuidado, aí o senhor pode completar, que as pessoas que têm lesões vasculares, elas sentem muita dor, né? Então, quando a gente vai colocar um azul de metileno, pelo menos meus pacientes de lesão vascular e arterial, lesão interna, eles referem muita dor. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de colocar a concentração para ver se o paciente vai aguentar, certo? Certo. Quando é tópico, dificilmente vai doer. Agora, quando é irrigação, quando é mais profundo, aí dói muito mesmo. Então, às vezes é necessário até uma anestesiazinha, ou às vezes eu misturo com a lidocaína. Mas essa pergunta é importante. Se você tem uma isquemia, tem um baixo fluxo, e não tratar isso, não adianta ficar fazendo. Não adianta. Eu tive, no começo, quando eu comecei, né, eu tive um caso assim que eu tratei intensamente, que levou quase um ano para eu conseguir a cicatrização, e 11 dias depois, essa paciente necrosou tudo e perdeu a perna. Então, se o paciente não tiver, se ele tiver condição de revascularizar, você tem que encaminhar para o vascular para revascularizar, né? Pois é. Se o vascular falar, não tem condição, aí paciência. Provavelmente esse paciente vai acabar sendo amputado, vai ter um desfecho infeliz, né? Aí não tem Eu jeito. sempre digo isso até às minhas pacientes. Uma vez eu fiz, viu? Aí eu fiz a avaliação, na relatório da paciente estava dizendo que era uma lesão vascular. Aí eu disse, ó, sendo vascular arterial, eu preciso que você encaminhe ela para outro médico, porque eu preciso de outro relatório, porque era lesão arterial. E aí eu preciso de um ajuste com o médico da conduta de enfermagem. Eu não ia dizer que estava errado, não. Ela foi outro médico, foi o médico que não precisava de mim, não, que a própria filha faria. Aí ficou tipo um ano a filha fazendo, a ferida aumentando. Aí agora eu estou tratando. O que é que acontece com essa paciente? Eu agora bato na tecla que ela tem que ir para um médico, porque ela precisa revascularizar a perninha. Eu já estou fechando. Mas não vai adiantar. Adianta dizer? Tem 7 meses que eu digo essa frase todas as vezes. Eu vou 2 vezes na semana. Todas as vezes que eu entro na casa dela, eu digo, a senhora tem que se alimentar. E a segunda frase é, já não for médico. Aí, olha, tem um aspecto que tem que ser levado em conta. Às vezes o paciente tem medo de ir ao médico e esse indicar uma amputação. Aí fala, a enfermeira não vai me amputar, vai tratar a minha ferida. Se eu for no médico, é capaz dele me amputar. Então, você tem que falar, olha, você só vai ser amputada se você concordar. Ele não pode obrigar uma amputação, né? Agora, ele precisa fazer uma avaliação, pelo menos um Doppler arterial, ver como é que estão essas artérias. Se for o caso, já vai para uma arteriografia. Na própria arteriografia, às vezes já dá para fazer uma angioplastia. Então, precisa conversar esses detalhes para o paciente ter confiança e ir com confiança para o colega, né? Sim. E com o azul de metileno e coloca a luz vermelha, ela dá uma esquentada, né? Eu refiro a essa dor. Pelo menos os meus pacientes, eles dizem que aquece a área. Então, eu sempre fico suspendendo um pouquinho para diminuir. O aluno, que eu não lembro aqui quem foi, pergunta se
tem algum truque para não aquecer, só você... Mas é assim, a sensação é de queimação. Isso. Mas é uma sensação de queimação pela produção de radicais livres no local. Então, o paciente sente que está queimando, mas a temperatura não sobe. Sim. Eu tenho uma câmera termográfica onde eu faço essa avaliação. A temperatura não aumenta, é sensação de queimação. Como a maioria, 90% ou mais dos diabéticos têm neuropatia periférica, não sentem nada, eles não têm dor. Então fica mais fácil tratar sem dor. Agora, quando o paciente sente dor, o que você pode fazer é irradia, depois de 12 segundos, 20 segundos, está doendo muito? Para, dá um tempo. Põe uma compressa fria, aí você irradia de novo. Vai doer? Doeu? Não dá para aguentar? Para, põe uma compressa fria. E aí o paciente vai tolerar um pouco mais, né? Sim. Tem mais uma pergunta aqui. Cadê, meu Deus? Peraí. Mais uma aluna fez uma pergunta e me fugiu. Peraí que eu vou achar. Cadê ela? Juliana. Foi Juliana que fez outra pergunta. Alguma pergunta aí, gente, enquanto eu acho? Ah, não. A da dose já foi respondida. Ah, não, ela queria saber, mas não precisa ser isso aí, eu já respondo para ela aqui, para não interferir. Eu estou muito feliz, viu, com a sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu vou lhe chamar de novo, pode ser? Pode ser. Você vai aceitar, né? Senão esse povo me mata, meu filho. Se eu puder, eu vou, sim. Então, pronto, eu vou printar aqui, pelo amor de Deus, chama o doutor Tardivo de novo. Que aí o senhor vai ter que aceitar, não quero nem saber. A galera tá toda, novos projetos para este ano. Doutora Nathalie, Nath, amiga, bem-vinda. A Nath. Nath está aí perguntando, novos projetos para esse ano. Tem uma pergunta a mais aqui. Se tiver fungo na lesão, funciona o PDT? Tiver o quê? Fungo? Aonde? Nasal? Na lesão, na ferida. Ah, na lesão, lógico. Funciona muito bem, gente. Funciona muito bem. Eu também gosto. Eu uso muito, doutor, graças ao senhor. O senhor abriu minha mente maravilhosamente. Aqui em Salvador ainda é muito difícil, tá? Outro dia eu tratei, vou só contar mais esse caso aqui. Outro dia eu tratei um paciente, na verdade, eu fui tratar uma lesão no pé dele. Aí eu vi um fungo na unha, as unhas muito feias. Eu disse, enquanto eu estou tratando sua lesão, eu vou fazer aqui, ajeitar a sua unha. Essa unha não tem mais jeito, não. Aí eu comecei a ajeitar, tal. Aí ele dizia que não tinha jeito, que a unha dele estava igual Smurf, aquele bonequinho azul. Aí tá, eu comecei a tratar e terminei de tratar a ferida dele. Ele não disse que queria tratar a lesão, ou a unha com a micose, e fui embora. E 2 semanas depois ele me liga. Mariana, sabe o que é? Aquele negocinho azul que você bota na minha unha tá fazendo efeito. Então eu queria que você viesse aqui pra gente terminar o tratamento. Eu voltei, a gente terminou o tratamento, a unha cresceu, aí ele foi na dermato dele, que ele já tinha passado ela já tinha passado 1000 medicações, oral, top, que nada resolvia, né? Porque tem outras condutas, a gente tem que prescrever alguma para usar no sapato, trocar de sapato, a limpeza também precisa ser feita. E aí, Tardivo, ela chega e diz a ele assim, agora eu... como conseguiram? Agora, aí ele explicou a ela achou um absurdo. Aí disse a ele que agora o senhor vai tomar um remedinho aqui para realmente ter a certeza que... Ele, minha filha, você está querendo tirar a vitória da menina que conseguiu. Não vou tomar remédio, não, minha filha. Eu não podia fazer isso, o senhor tinha que ter dado o meu cartão humildemente, dizia ela, ligue para ela me explicar. Aqui é difícil. Aqui é difícil. Mas é difícil, sempre é difícil. Toda novidade encontra muita resistência. Né? Sim, assim. Agora, esse ano era para ser um ano cheio de novidades, né? A Nathalie queria saber das novidades. Esse ano era para ser um ano cheio de novidades. Aí aparece o Covid, que é a maior novidade do ano,
Então vamos deixar tudo para o ano que vem, né? Vamos com calma. Vamos ficar de boa, né? Vamos ficar Tá em de boa. casa, quem puder Fica em casa. ficar. Como aqui em casa, aqui em Salvador, a gente fala, vamos ficar de boa em casa, na rede. Então, a gente vai ter uns encontros aí virtuais para conversar mais. Eu estou chamando, doutor. Depois da manhã vai ter com Nath, tá? Se o senhor quiser assistir, vai ser Tá nesse bom. mesmo horário. Tá Viu? bom, obrigado. Meu anjo, que Deus lhe abençoe muito, infinitamente. A galera está agradecendo muito. Eu lhe agradeço de coração. Você sabe o quanto, o senhor, na verdade, não sabe o quanto o senhor é importante na minha vida profissional, porque me incentiva a continuar sem medo, a ter cautela no que eu faço. Gente, é importante ter cautela. Ele ensinou aqui várias coisas, ele disse várias coisas, vamos lembrar, né? Que a cautela é importante, cada paciente é um ser único, e isso é o mais importante para que a gente possa conseguir mais e mais vitórias. É isso aí. Lhe agradeço de coração, você mora no meu coração, muito obrigado, muito, muito, muito obrigado. E espero que isso passe logo para a gente poder estar nos congressos rindo, né? Exato. Faz falta, né? Tá bom, Hoje, então. mas eu estava toda pronta para ir para a USP agora em maio, cadê? Eu estava Cadê? dizendo à minha mãe, cadê São Paulo? Minha mãe, quer tu faço, menina? Nem os parentes, nem os netinhos a gente consegue ver, né? Eu Mas tenho aí, dois que moram aí em Salvador, viu? você tem Mas acho que netinho ele... daqui? Tenho dois Pouco. aí. Mas acho que eles não estão me assistindo, não. Manda um beijo para eles aí. Manda um beijo para eles aqui, qualquer É coisa o João estamos e a aí. Beatriz. João e Beatriz. Lindos! Eu não sabia, não, você não tinha me contado essa novidade. Então, Deus É. abençoe muito. Oi? Viu? Tá, obrigado, hein? Muito Até a próxima. obrigado, tá bom? Um Tá. beijo, Beijo. até a próxima. A gente se fala. Tá bom, tchau, tchau. Até. Tchau! Gente, eu queria agradecer a vocês e vou terminar minha live hoje com esse cara sensacional, esse músico incrível, esse baiano incrível, que é Moraes Moreira, que desencarnou hoje, que voltou para os braços do pai. É uma homenagem da Bahia para esse baiano meio carioca. Espero que vocês tenham gostado, viu? E até uma próxima. Amanhã tem mais. Apareça, ó. Eu fico emocionada. Músico é sempre músico. Miga, você tá aí, miga? Trava a live, Nath. Manhã trava a live aí de coração, gente. Ficou alguma dúvida, gente? Eu tô aqui, tá? À disposição de vocês. Amiga, até amanhã, gente. A gente espera vocês no nosso curso maravilhoso com a doutora Nathalie Cordeiro. Melhor do que isso, só 2 dias. A gente já tem o de dor e o básico de laser, né? Porque não adianta você ter uma máquina e não saber o que você está fazendo. Acabou, Cleide. Deus abençoe vocês. Já vai cair, tá? Até amanhã, amiga. Até amanhã. Amanhã, às 19 horas, aqui todo mundo. Doutor Marcos, veterinário, eu lhe vi, viu aí no seu comentário. É complexo, mas com laser é tudo muito melhor, viu? Obrigado pela sua presença. O curso foi adiado, mas em breve a gente retorna. Beijo, gente. Vamos curtir aqui ele, que ele é sensacional. Moraes Moreira, Novos Baianos. Até amanhã, gente. Até amanhã. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vai acabar, gente. Falta 28 segundos. Curtam a música aí. E que Deus abençoe todos vocês. Gratidão imensa, 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 imensa. Não tenho palavras para agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. Estamos montando aí coisas bem bacanas, viu? Tchau!